igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, versículo 12, por favor. Capítulo 12. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração no dia do culto de sacerdotes. Amém? Meu Deus, a Sônia compartilhou, a semana passada, quarta-feira, de algo que Deus ministrou no coração dela. E o Senhor é tão lindo, irmãos, que Ele, naquele mesmo dia, na mesma situação, o Senhor também ministrou ao meu coração. E é muito importante participarmos de todos os eventos que tem da igreja, todo momento que você puder estar em comunhão com os irmãos. Isso é muito importante, porque o Senhor, Ele fala conosco em momentos assim, que aparentemente para você é simples, mas é exatamente nesse momento que o Senhor vai ministrar o seu coração, que Ele vai usar pessoas para ministrar. Amém? E nesse dia eu lembro que eu tinha passado o dia todo fora no culto de sacerdotes. Eu tinha ficado o dia todo na casa da minha tia e cheguei praticamente na hora de vir para o culto de sacerdotes. E eu não queria vir, irmãos. Eu queria ficar em casa, aquela preguiça. Mas amém, tomei banho e vim para o culto. E eu lembro que eu cheguei, sentei ali no fundo e estava orando lá, falando com o Senhor. Eu falei, Deus, ministra uma palavra no meu coração, Pai. Uma palavra para compartilhar com a tua igreja, que o Senhor deseja falar conosco. E estava ali, continuei sentada no meu cantinho orando. Irmãos, naquele momento, meu espírito estava, como que eu posso dizer? Ativo, sabe? Meu espírito estava ativo, eu estava orando. Mas o meu corpo, a minha alma, não correspondia com o que o meu espírito estava fazendo naquele momento. O meu corpo, a minha alma, estava com preguiça, querendo que viesse uma irmã, me abraçasse, orasse comigo. A minha alma estava o caco. E aí, nesse momento, eu levantei e Deus ministrou no meu coração para poder abraçar a Sônia, orar com ela. E aí eu, vou não, isso é coisa da minha cabeça, tá doido? Não fui, fiquei quieta no meu canto. E aí a Kátia, irmãos, começou a orar ali perto da Sônia, com a Sônia. E naquele momento eu senti algo assim, fiquei incomodada. O Espírito Santo ministrou ao meu coração, você não vai, eu mando outro. E amém. Aí, mas eu não consegui ficar no mesmo lugar, da mesma maneira que eu estava. Eu fui e comecei a orar ali com a Sonita e voltei para o meu lugar e orando. E o meu espírito estava ativado e orando ao Senhor. E Deus ministrou ao meu coração o seguinte: esta é uma condição da sua mente. E aí o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra. Romanos capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Exatamente nesse momento o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí isso mexeu muito comigo porque eu entendi que a minha mente estava uma mente cativa, estava uma mente presa. E o Senhor queria que eu entrasse em um novo ambiente, em uma nova atmosfera. O meu espírito clamava algo, mas a minha mente estava presa. A minha mente não correspondia com aquilo que o Senhor estava desejando fazer. Amém? E aí foi muito interessante, porque no final do culto, se eu não me engano, o pastor leu essa mesma palavra. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi essa mesma palavra.
E diante daí, vários outros cultos, o Senhor foi ministrando ainda mais ao meu coração. Amém? E eu gostaria de compartilhar isso com vocês essa noite. Que a nossa mente, ela não pode ser uma mente cativa, uma mente presa. E nós temos um exemplo muito interessante, que é o povo do hebreu, o povo, ele tinha sido liberto do Egito, os hebreus, eles tinham sido libertos do Egito, da escravidão, mas eles tinham uma mente de escravo, eles tinham uma mente cativa. E a palavra fala que aquele povo, ele tinha sido liberto de um lugar de escravidão, e o Senhor levou eles, eles passaram pelo Mar Vermelho, atravessou eles, levou eles para o deserto. Mas mesmo Deus fez isso com eles porque Ele gostaria que esse povo, Deus estava preparando esse povo para entrar na Nova Canaã. Mas eles não poderiam entrar lá com essa mentalidade de escravidão. Amém? E lá em Números, abram comigo, Números 14. Lá em Números 14, verso 11, disse assim: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Aqui o Senhor está falando a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Deus estava falando com Moisés neste momento, porque, irmãos, o povo ele havia sido liberto, o Senhor tinha libertado o povo, levou o povo para o deserto, o Senhor supria todas as necessidades do povo, mas mesmo assim o povo continuava reclamando, mesmo assim o povo continuava murmurando. Nada agradava o povo, a mente deles estava cativa. O povo ficou no deserto durante 40 anos. Por quê? Porque eles não entenderam o que Deus estava querendo fazer com eles. Amém? Deus tinha libertado eles. Passaram pelo deserto para que ali eles tivessem uma mente transformada. Tirasse a mente de escravo e colocasse uma nova mentalidade. O povo não poderia entrar em Nova Canaã com a mente contaminada de escravidão, sendo incrédulos, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que murmuravam, pessoas que reclamavam, uma mente cativa. E, queridos, muitas vezes isso acontece na nossa vida. A palavra do Senhor fala que Ele já nos libertou. Mas na maioria das vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós não vivemos aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E as únicas pessoas que entraram na Nova Canaã foram Josué e Caleb. Foram os únicos que entenderam o que o Senhor estava fazendo. Foram os únicos que não ficaram com a mente no Egito. E o Senhor, nessa noite, Ele deseja falar conosco que nós precisamos, como filhos de Deus, renunciar àquilo que o mundo tem nos proporcionado. Porque o Egito, queridos, aqui está falando, eu falo no sentido de que o mundo tem proporcionado. O mundo em que nós vivemos hoje, ele proporciona muitas coisas. Porém, essas coisas que o mundo proporciona não é de acordo com o que a palavra de Deus fala. Para o mundo hoje, para a humanidade, o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, não podemos nos contaminar, não podemos concordar, aceitar com o que o mundo está falando que é correto. Nós precisamos nos posicionar. Assim como Josué e Caleb, eles não aceitaram, eles não continuaram com aquela mente de que o Egito passava para eles, eles transformaram. Assim nós devemos no mundo hoje, nós devemos nos posicionar. Amém?
A incredulidade, nós precisamos abrir mão da incredulidade, abrir mão do medo, abrir mão do orgulho, abrir mão das nossas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus e desfrutar do seu reino aqui na terra. Amém? Infelizmente, como o pastor falou no começo do culto, existem muitas pessoas, queridos, que estão dentro da igreja, mas que elas ainda têm uma mente presa, ainda têm uma mente cativa. Ela ainda não consegue desfrutar daquilo que o Senhor já liberou, daquilo que o Senhor já tem para nós, daquilo que Ele já conquistou. Mas algumas pessoas estão presas, eles vêm para o culto, ouvem a palavra, mas não saem daqui da mesma maneira que entrou. Volta para casa da mesma maneira que entrou aqui. Por quê? Porque elas não entenderam ainda o que é o reino de Deus. Elas ainda não conheceram quem é Jesus. E aí eu coloquei uma perguntinha muito engraçada que fala assim: será que isso é culpa do pastor? Lembrei dele, falei, queridos, isso não é culpa do pastor. Isso não é. Mas muitas vezes nós nos perguntamos por quê? Porque as pessoas estão na igreja, vêm no culto, mas elas não entenderam, elas não mudaram. A mente delas continuou da mesma forma de antes, quando estavam no mundo. Por quê, queridos? Eu, infelizmente, posso dizer isso para você com propriedade. Muitas vezes nós viemos para o culto, ouvimos a palavra, mas saímos daqui e vamos ler a Bíblia quarta-feira que vem, domingo que vem, no próximo culto. Não nos relacionamos com a palavra. E para que a nossa mente seja transformada, nós precisamos nos relacionar com a palavra. Nós precisamos ter esse relacionamento, porque é a palavra que nos transforma. É a palavra que nos limpa, é a palavra que muda a nossa mentalidade. É Jesus que faz isso. E nós vamos ter esse encontro, essa transformação, quando você começa a se relacionar com a palavra do Senhor. Amém? Número 2, não ora. Não tem tempo de oração, não tem tempo com o Senhor. E isso, queridos, faz com que se você não ora, se você não lê a palavra, se você não se relaciona com o Senhor, infelizmente, nós iremos, por mais que vem para a igreja, mas vai continuar com o mesmo comportamento, com a mesma mentalidade. Não sabem nem quem é Jesus e não tem nenhum interesse, nenhuma força de vontade. Queridos, nós precisamos ter interesse, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos ter fome e sede da palavra. Nós precisamos desejar ter momentos com o Senhor. Eu lembro que eu estava fazendo discipulado com a pastora e eu falei com ela assim: é muito interessante, porque eu posso dizer para vocês com certeza, antigamente eu não tinha esse pensamento. Antigamente eu não tinha essa mentalidade. Tem momentos em que você anseia parar o que você está fazendo para ter comunhão com a palavra, para ler a palavra. E esse anseio precisa estar dentro de nós. Essa fome, essa sede, porque é a palavra que vai transformar a nossa mente. É a palavra que vai nos transformar. Então, nós precisamos entrar neste lugar de leitura da palavra, oração, tempo com o Senhor, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Porque a partir disso, a partir desse tempo, dessa comunhão, Deus vai transformando a nossa mente, vai transformando o nosso eu, as nossas vontades. Nós precisamos nos entregar, nos aprofundar em Deus. Queridos, a pastora compartilhou a palavra esses dias e ela falou algo que verdadeiramente mexeu comigo e algo que eu vivo e acredito que todos nós vivemos. Nós lemos a palavra e nós vemos algo. Nós lemos a palavra e nós vemos algo maravilhoso. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, a gente fica com medo, espantado. Essa é a realidade. Porque a palavra diz algo e olhamos para dentro de nós e vemos outra coisa.
E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração esses dias. Nós precisamos, queridos, ir para Deus. Nós precisamos nos aprofundar e buscar a presença, buscar a cobertura, clamar a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Jesus, por onde Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Jesus ele se relacionava com todos. Jesus ele amava a todos. E muitas vezes nós queremos escolher com quem nós andamos. Nós fazemos acepção de pessoas. Porque nós olhamos e falamos, mas fulano é tão fofoqueiro, mas fulano isso, mas fulano aquilo. Mas Jesus não é assim. Jesus ele ia e sentava ali na mesa com os pecadores, com aqueles que eram pecadores, para os doentes, porque ele veio para os doentes. E nós, como os discípulos, como os filhos de Deus, precisamos caminhar nessa mesma trajetória. Por mais que você olhe para você e não veja isso, mas nós precisamos buscar isso no Senhor. Pai, me ensina a caminhar, a ser como Jesus era. Me ensina a amar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Quando colocamos nossa vida em Jesus, é Ele que rege a nossa vontade. Não é mais o meu, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso. Eu acho que fulano de tal não é uma boa pessoa para me andar. E daí? Não é o que você acha. Se Deus falar, fulano, vai na casa de tal pessoa. Mas eu não quero, Jesus. Gente, Deus, quando você começa a ter relacionamento com Jesus, relacionamento com a palavra de Deus, você é confrontado todos os dias. E esse tempo que nós estamos lendo Mateus é muito impressionante. Eu não sei você, mas eu vou ler Mateus e aí você olha e você fala, nossa, Jesus, uau, Jesus era o cara, ele fazia isso, ele fazia aquilo. E aí, quando pensa que não, o Espírito Santo ministra no seu coração. Você precisa andar dessa mesma forma. Tem sido algo poderoso esses dias, onde nós estamos nesse propósito. Que todos estão lendo Mateus. Porque é algo como o pastor fala, você tem que ler. Não é algo que você deixa para depois. E cada dia você vai lendo e o Senhor vai ministrando no seu coração. Aquilo que Ele é, aquilo que Jesus é. E aquilo que Ele quer que nós sejamos. Que é como Jesus foi. Amém? João 6, 38. Abram aí, por favor. Jesus, queridos, Ele é o nosso maior exemplo que nós temos. João 6, 38. Amém? Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Para seguir os passos dEle. Amém? E João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Queridos, Jesus, Ele fala, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas e sim a vontade daquele que me enviou. Que poderoso é isso. Como eu acabei de falar agora, não é mais eu, mas é aquilo que o Pai manda fazer. Não é mais o que eu quero fazer, porque a nossa natureza humana,
Nós não vamos querer fazer aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor nos ensina, mas nós precisamos buscar entrar neste lugar. Nós precisamos renunciar às nossas vontades para viver aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra diz que nós precisamos fazer. Jesus convivia com muitas pessoas. Jesus convivia com a sociedade corrompida, mas ele não foi contaminado com a mentalidade da época. Ele era guiado pelo Espírito de Deus. Jesus, queridos, naquela época, ele vivia em uma sociedade, em uma época onde era uma época corrompida, onde as pessoas, os fariseus, falavam algo e faziam outro. Mas ele veio para mostrar diferente. Jesus veio para manifestar o reino dos céus. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E isso é tão claro na Bíblia, quando está lá no Getsêmani, que ele fala que, Pai, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele estava ali suando gotas de sangue. Ele estava ali posso dizer essa palavra, com medo, angustiado. Mas ele foi e falou, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. E muitas vezes nós vamos para Jesus e falar, Senhor, não, Pai, não é o que eu quero. Mas não é a nossa vontade que tem que ser estabelecida, mas a vontade do Pai. Nós precisamos buscar viver isso. Nós precisamos mortificar a nossa carne. E a palavra é bem clara quando ela diz isso. Lá em Romanos 8, 12. Abram comigo. Nós precisamos, assim como Jesus, viver uma vida de santidade. Romanos 8, verso 12. Verso 12. Nós precisamos, queridos, viver a vontade de Deus para a nossa vida. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos mortificar as nossas vontades. Nós, como filhos de Deus, somos livres a não viver segundo os desejos da carne, mas sermos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós somos livres a não viver segundo os desejos da carne, mas segundo guiados pelo Espírito de Deus. Então eu entendo que isso é algo que você, como filho de Deus, você é livre para escolher. Então nós precisamos todos os dias, por mais que doa, escolher ser guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias de falar, Pai, conduz a minha vida, Espírito Santo, me guie nessa caminhada, me guie, me dê sabedoria, me dê graça, me dê sabedoria como mãe, me dê sabedoria como esposa, me guie no meu trabalho, me guie na minha escola, me guie aonde eu estiver, para que o Espírito Santo nos conduza aqui na terra, nos conduza aqui nessa terra, para que nós não sejamos contaminados pelo que o mundo diz, mas sermos guiados pela vontade do Pai. Porque quando o Espírito Santo nos conduz, entenda, queridos, é algo que nós precisamos buscar dia após dia. É um processo, é uma caminhada. Tem dias que você vai estar morto, não quer saber de nada, que se aparecer alguém na sua frente, é perigoso você pegar. Tem dia que é desse jeito. Mas você precisa mortificar isso, porque isso é a sua alma. É a sua alma. Porque a sua alma não vai querer fazer aquilo que é correto. Mas quando o Espírito de Deus, o teu Espírito, governa a nossa alma,
E aí, eu acredito. Ai, Jesus, que alívio. Você começa a andar em outra direção. Não que você não vai cair, que você não vai errar, que você não vai pecar. Mas você cai, você volta ali, Senhor, me cubra com teu sangue, me perdoa pela mentira, me perdoa pelo orgulho. E continua a caminhada. É dessa maneira, irmãos. É dessa maneira. Mas tem momentos em que nós não entendemos isso. Tem momentos, eu falo isso com vocês com certeza. Tem momentos da nossa vida onde acontece algo, você emburra e paralisa ali. É igual o jegue, que para e não anda mais. Paralisa. Por quê? Parou, emburrou, faz igual criança. Mas é por quê? Porque ainda não entendemos. Porque ainda não entendemos que não é a minha vontade, mas que é o Senhor, o Espírito de Deus governando a minha vida. E quando nós entramos nesse lugar, através da leitura da palavra, através da cobertura do sangue de Jesus, e vamos caminhando, nós começamos a entender. Amém? Nós começamos a entrar neste lugar. Jesus foi exatamente quem Deus o criou para ser. A vida de Jesus revelava o Pai por onde ele passava. O reino do céu era manifestado. Por onde Jesus passava, o reino do céu era manifestado. Porque Jesus não se contaminou com a cultura do mundo, com o que o povo dizia. Os fariseus chegavam e tentavam questionar Jesus. Mas Jesus, ele ia passando, ele ia manifestando o reino de Deus. Jesus passava e pessoas eram curadas, cegos viam, aleijados andavam, porque o reino de Deus ia sendo manifestado. Vinha uma mulher, uma prostituta, e aí, naquela época seria apedrejar ela. Jesus pega e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, quando você abre, não tinha ninguém. O único que estava lá era Jesus. E ele não tinha pecado. E nem pedra. E nem peca. Por quê? Porque ele estava manifestando o reino de Deus. Aquilo que eles falavam que era correto, Jesus veio e começou a andar e a mostrar. É assim que se faz, meu filho. É dessa maneira que eu quero. O reino de Deus é dessa maneira. E é assim que o Senhor quer que eu e você, como filhos dele, caminhe nessa terra, manifestando o reino de Deus, estabelecendo aqui na terra o reino do Senhor. Mas como? Aonde? Aonde você estiver. Se você está no seu trabalho, manifeste o reino do Senhor no seu trabalho. Se você está na sua casa, seja aonde, da maneira que for, manifeste o reino do Senhor ali. Através da palavra, através de um ombro amigo, através de um conselho, através de uma visita. Queridos, eu acredito nisso, que até um bolo que você leva na casa do seu vizinho, com amor, com carinho. É verdade, eu aceito. Você está, através desse momento ali de comunhão com aquela pessoa, você não sabe o que se passa na vida daquela pessoa, mas um momento ali de comunhão, de conversa, de falando da palavra do Senhor, você está manifestando o reino do Senhor. Porque aonde você for, você como filho de Deus, aonde você colocar a planta dos seus pés, o reino do Senhor está sendo manifestado. Amém? E em Mateus 6:10, abram comigo, por favor. Mateus 6, verso 10.
Verso 10 diz o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, nós, como sacerdote real, como filhos de Deus, precisamos orar, buscar e andar nessa terra, manifestando o reino de Deus aqui. Venha o teu reino, que o reino de Deus venha e seja manifesto aqui nessa terra. Que o reino de Deus, através da nossa vida, da nossa caminhada, seja manifesto aqui na terra. Nós, como filhos de Deus, precisamos viver essa realidade, porque esta é a realidade que Deus quer que os filhos dele vivam. Sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo uma vida de santidade, manifestando o teu reino. Mas nós vamos viver isso quando nós mortificarmos a nossa carne, ir para Jesus e falar: Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida. E a partir desse momento, a partir dessa entrega, a partir dessa caminhada, a partir desse entendimento, quando pararmos de pensar no que eu quero, no que eu posso, porque não é o que eu consigo fazer, mas é o que Deus pode fazer e aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Amém? Romanos 8,19, não precisa abrir, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém? Nós somos filhos de Deus. E a criação, o mundo, ela aguarda que os filhos de Deus manifestem o reino dele aqui na terra. Amém? Para encerrar, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E que nessa noite nós venhamos, como filhos de Deus, clamar a Ele, clamar ao Pai, que o reino dele seja manifesto nessa terra através da nossa vida. Clamar ao Senhor nessa noite, que Ele, através dele, nós venhamos manifestar o reino dele. Clamar ao Senhor que a nossa vontade, que o nosso eu, sejamos guiados por Deus. Que não seja sim o que eu acho ou o que eu penso, mas que seja a vontade do Senhor na nossa vida. Que a nossa mentalidade seja transformada. Que você comece a orar no seu lugar, clamando ao Senhor, que transforme a nossa mentalidade. Transforme essa mentalidade cativa, essa mentalidade de engano, essa mentalidade religiosa, e que nós venhamos entrar em um novo tempo na presença do Senhor. Eu creio, queridos, que o Senhor deseja, que a vontade do Pai é manifestar o teu reino aqui na terra, e que nós, como filhos dele, Ele nos chama para manifestar esse reino aqui na terra. A única coisa que nós precisamos é mortificar a nossa carne, ir para Jesus com medo, independente das circunstâncias, e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós, Pai, sejamos usados, Pai, como instrumento do Senhor neste lugar. Pai, nós clamamos a cobertura do teu sangue sobre a nossa vida, Pai. Nós clamamos, Senhor, a cobertura do teu sangue. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos revestidos, meu Pai. Que nós sejamos limpos e purificados pela Tua palavra. Pai, transforma a nossa mente, Jesus. Muda a nossa mentalidade, Pai. Muda essa mentalidade, Senhor, de escravo, essa mentalidade cativa, essa mentalidade mundana, essa mentalidade que não te pertence. E que nós venhamos, meu Pai, ter a mentalidade do reino, a mentalidade de Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor.
deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Eu largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Arranca, Senhor. Me arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. Me arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós clamamos para que venha uma nova mentalidade sobre nós. Nós clamamos, Senhor, para que a mentalidade do reino tome a nossa vida. Que os princípios que o Senhor estabeleceu na Tua palavra possam tomar o nosso coração e a nossa mente. Que nós venhamos a viver, Pai, não guiados mais pela cultura do céu, pela cultura da terra, mas pela cultura divina, pela cultura do céu. Que nesse tempo que nós estamos peregrinando sobre a terra, o Senhor esteja nos dando uma nova mentalidade, uma mentalidade de filhos, uma mentalidade de sacerdotes reais, uma mentalidade, Senhor, de Cristo, a mentalidade do próprio Cristo sendo liberada sobre nós. Nós declaramos, Senhor, que nós não temos nenhuma outra vontade nós desejamos, mas apenas a vontade de meu Pai. Tu és o dono do nosso coração, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Renda-se diante dele. A ti, Senhor. Me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo.
Jeremias capítulo 1, verso 4 diz o seguinte: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todo quem eu te enviar irás, e a todo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. O Senhor os constituiu para arrancar e para derribar, para proclamar o Evangelho. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Vê se há em mim algo que não te agrada. Me arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Diga essa verdade pra Ele. Vê se há em mim, e vê se há em mim algo que não te agrada. Me arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Diga, tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do nosso coração, Deus. E declaramos que a nossa vida é tua. Nós pertencemos ao Senhor. Nós só estamos aqui porque o Senhor, antes de nós nascermos, o Senhor já havia nos escolhido. O Senhor já tinha e já tem determinado todos os dias das nossas vidas. Pai, nós precisamos viver segundo os preceitos eternos, segundo os preceitos do reino, segundo os preceitos do céu. Pai, mude a nossa mentalidade, mude, Deus, o nosso coração, Pai. Nós, como homens, infelizmente nós estamos presos nessa terra,
estamos com o nosso coração e a nossa mente presos nessa terra, ligados às coisas naturais, ligados às nossas vontades. Mas Deus, nós declaramos essa noite que o nosso coração pertence a Ti. O nosso coração pertence a Ti. Toda a minha vida pertence a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Ti. Não há nada além de mim, tudo é por Ti. Oh Deus, que o Teu Espírito nos conduza a realizar a Tua vontade, ó Pai, a sermos, ó Pai, segundo a Sua imagem e a Sua semelhança. Oh Deus, no nome de Jesus, que essa palavra, Deus, que essas verdades sejam enraizadas no nosso coração. Oh Deus, nós Te louvamos nessa noite, bendizemos o Teu nome. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder, e você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Nós Te adoramos e bendizemos, Senhor, bendizemos. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de Ti, não há nada mais além de Ti. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de Ti, não há nada mais além de Ti.